É uma grande alegria estar aqui nesta celebração e nessa festa da justiça. It's a great honor and pleasure to be here at a celebration of justice and peace. James Houston disse que o reino de Deus é um reino de amigos. James Houston said that the kingdom of God is a kingdom of friends. E eu estou muito feliz de estar aqui entre os meus amigos, Luciano e a sua família. I am happy to be here with my friends, Luciano and his family. E que também a minha família e com meu amigo Dave. With my own family and with my friend Dave. E conhecer outros amigos que Jesus fez meus amigos e que eu ainda não conhecia. And to make new friends for me that Jesus provided that I had not known before. E estou feliz de ter a Rebeca do meu lado. And I'm happy to have Rebecca here with me. E também estou muito feliz de falar do lugar de onde eu falo. And I'm also happy to be speaking about the place where I speak. Porque eu falo da América Latina e também do Brasil. Because I speak of Latin America and of Brazil. E a América Latina e o Brasil não são apenas um lugar geográfico, mas também um lugar teológico. And Latin America and Brazil are not merely places, but they're actually theological places. E esse lugar teológico de onde eu falo é o cristianismo de libertação. And from the theological place that I speak, it is also the theology of liberation, que os irmãos estão chamando de teologia da justiça. whom the brothers speak as a theology of justice. O cristianismo de libertação é muito mais abrangente do que a teologia de libertação. The Christianity of liberation is much wider than the theology of liberation. E falar desse lugar é falar de algo que faz parte da nossa própria vida e da nossa própria realidade cotidiana pastoral. And to speak of this place is to speak of a lifestyle and of our day-to-day and not merely a simple place. Eu penso que temos sido muito abençoados nesses 2 dias, ontem, hoje pela manhã também. I think that we have been very blessed yesterday and today, this morning, with the message. E do lugar de onde eu venho, desse lugar teológico de onde eu venho, And from this place that I am from, this theological place I'm from, eu entendi que aquilo que estamos chamando aqui de Conferência da Justiça, I understand that what we speak here of a justice conference na verdade é uma conferência a respeito do Evangelho. is a conference regarding the gospel. Porque não estamos falando outra coisa senão o que é o Evangelho e não a respeito de uma parte do Evangelho. And so what we're speaking about is the gospel itself, not merely a part or a chapter of it. Falar de cristianismo, evangelho e falar de justiça é uma redundância. And so to speak of Christianity and of the gospel and of justice is redundant. Ou o evangelho abraça tudo quanto temos falado nesses 2 dias, ou nós não sabemos ainda o que é o evangelho. The gospel either embraces all that we have been speaking of, or we have not been speaking of the gospel at all. Quando estava pensando sobre esse nosso momento, me lembrei de Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. When I was thinking of speaking at this moment, I remembered that God said, "You are the light of the world." Vocês quem? Well, you whom? A primeira resposta que daríamos é que Jesus está se referindo aos bem-aventurados. The first response that we would give is that Jesus is referring to his sermon on the blessed. Jesus está no seu Sermão do Monte e acaba de falar que são bem-aventurados os pobres de espírito. He was on the Sermon on the Mount and he spoke of the blessed who were the poor in spirit. São bem-aventurados os que choram. Blessed are those who mourn. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Blessed are those who hunger and thirst for justice. São bem-aventurados os misericordiosos. Blessed are the merciful. São bem-aventurados aqueles que são pacificadores. Blessed are the peacemakers. E logo em seguida Jesus diz: vocês são a luz do mundo. And then he says, "You are the light of the world." E nós pensamos que Jesus está se referindo a essas pessoas, And we think that he is referring to these people. porque nós tratamos a lista de bem-aventuranças como uma lista de virtudes. And so we treat this list of the blessed as a list of virtues. Mas a lista das bem-aventuranças não fala de virtudes. But the list of the blessed doesn't speak of virtue. Não há virtude em ser pobre. There's no virtue in being Não há poor. virtude em chorar. No virtue in crying. Não há virtude em clamar por justiça. No virtue in shouting for justice. Não há justiça em suplicar pela paz. There is no virtue in seeking. Jesus, na verdade, está contemplando uma multidão de miseráveis. Jesus is actually contemplating to a multitude of miserable people. Jesus está olhando para uma multidão de pessoas enfermas, doentes.
He's looking at a crowds of people who are sick, pessoas abusadas, they're abused, pessoas que foram espoliadas pelo Império Romano, people who have been oppressed by the Roman Empire, pessoas que Roma passou por cima people who Rome has gone over e que agora habitam numa terra devastada. and who now live in a devastated land. Aquela multidão de pobres e miseráveis. This multitude of poor and devastated E individuals. Jesus está curando os seus doentes. And Jesus is healing their sick. Jesus está dando dignidade às suas mulheres. Jesus is giving to their women. Jesus está pegando suas crianças no colo. Jesus is taking in their children. Jesus está trazendo para dentro da sociedade, para dentro do seu grupo de afeto, Jesus is taking into his society and to his affection. as pessoas que estão marginalizadas. The people who are marginalized. As pessoas estão gritando, dizendo: onde estão as minhas posses que Roma levou embora? People shout, where are my things that Rome took Por away? isso é que elas são pobres. And that's why they're poor. As pessoas estão chorando não porque são virtuosas. People are not crying because they're As virtuous. pessoas estão chorando porque Roma matou seus filhos. The people are crying because Rome murdered their children. And Roma estuprou suas mulheres. Rome raped their women. Roma levou seus filhos escravos. Rome enslaved their sons. Levou os homens escravos. Took away their men. É por isso que eles choram, é o choro do luto. And so they're crying because it's a cry of fight. Eles estão gritando por paz, They're shouting for peace porque Roma faz com eles a guerra. because Rome wages a war against them. Roma coloca o seu peso militar e esmaga aquela multidão de miseráveis. Rome puts a military weight on them. Então eles estão gritando: pelo amor de Deus, parem de matar os nossos And so they filhos. scream, please God, do not kill our children. Eles estão dizendo: tenham misericórdia de nós. They're saying, have mercy on us. Eles estão dizendo: nós gritamos e ninguém ouve a nossa They're voz. saying, we shout and we scream, but nobody hears us. Eles estão clamando por justiça, And they're shouting for justice porque eles não têm justiça. because they don't have justice. Eles estão gritando para que Deus os socorra. And they're crying to God so that he may save them. E eles não são bem-aventurados porque estão nessa condição de abuso e vulnerabilidade. And they're not blessed to be in this situation of oppression and abuse. Eles são bem-aventurados porque receberam a promessa do reino de Deus. But they're blessed because they have received the promise of the Eles são kingdom of God. bem-aventurados porque eles herdarão a terra. They're blessed because they will inherit the earth. Eles são bem-aventurados porque eles serão consolados. They are blessed because they will be comforted. Então Jesus está dizendo: esta multidão de miseráveis, And so Jesus says this crowd of miserable people, foi para essa multidão it was for this crowd, que o these reino de people, Deus chegou. that the kingdom of God has come. E essa multidão que acolheu o reino de Deus, And this crowd and these multitude of people who have taken in the kingdom of esses God, que acolheram o reino de Deus, these people who have taken the kingdom são of God, eles a luz do mundo. they are the light of the world. Naquela época de Jesus, pensava-se que Roma era a luz do mundo. At that time, people thought that Rome was the light Mas of the não é world. Roma a luz do mundo. Rome is not the light of the world. São os discípulos de Jesus que acolheram o reino de Deus. Eles são a luz do mundo. It's the disciples of Jesus who took in the kingdom of God that are the light of the world. E o apóstolo Paulo vai dizer que os discípulos de Jesus que acolheram o reino de Deus, And the apostle Paul would say that those who take in the kingdom of God, eles não vieram dos altos níveis da sociedade. they didn't come from the higher place in the social hierarchy. Eles não eram ricos. They weren't rich. Eles não eram poderosos. They weren't powerful. Eles eram a multidão de miseráveis. They were the multitude of miserable people. Porque Deus escolheu as coisas que não são Because God chose the things that are not para confundir as coisas que são. to confound the things that are. O que Jesus está dizendo é que há uma outra cidade edificada sobre o And monte. so Jesus is saying that there is another city that sits, E não é Roma, and it's not Rome. é a igreja. It's the church. São os miseráveis que acolheram o reino de Deus. It's those miserable people who took in the kingdom of God. Então Jesus está dizendo para nós que existem dois reinos. And so Jesus is saying that there are two kingdoms. Existe o império de César There's Caesar's empire, e existe o reino de Deus que acaba de chegar. and there's the kingdom of God that has come. E Jesus está dizendo que César é um impostor And Jesus is saying that Caesar is an imposter. e que Roma é um poder que precisa ser confrontado e destruído e aniquilado. And that Rome is a power that must be confronted and destroyed. C.S. Lewis disse que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. C.S. Lewis says that the world is a territory occupied by the enemy. E Jesus, o rei verdadeiro, chegou disfarçado.
and that Jesus, the true King, came masked, e nos convida a todos para uma grande campanha de sabotagem. who invites us with this great campaign of sabotage. Por isso que na América Latina nós não discutimos teologia falando sobre a realidade metafísica. Which is why in Latin American theology we don't discuss theology in the sense of metaphysical Nós não ideas. estamos falando sobre o ser divino. We're not talking about the divine being. Nós estamos falando sobre a praxis da igreja. We speak of the praxis of the church. Nós estamos falando desta igreja que está debaixo do poder imperial de Roma And we speak of the church that is under the command oppressive of Rome, e que precisa encontrar caminhos para fazer brilhar a luz do reino de Deus that needs to find ways to make the light of the kingdom of God e shine, que precisa se solidarizar com a multidão dos miseráveis and that needs to have solidarity with the multitudes of the miserable, e que precisa enxergar-se a si mesma como multidão de miseráveis and who needs to recognize itself as a multitude of miserable people, e se levantar dizendo que Roma não é a nossa luz. and rise saying that Rome is not the light, Deus é a nossa luz. God is the light. Estamos falando da praxis da igreja. We speak of the praxis of the E church, praxis é diferente de prática. and praxis is severely different from practice. Prática é o que você faz sem pensar. Practice is what you do without any thought. Prática é o que você faz repetidamente. Practice is what you do repeatedly. Prática é o que você faz pelo seu hábito. Practice is out of habit. Prática é o que você faz porque você sempre fez. Practice is what you do because you have always just done that. Prática é você escovar os dentes pela manhã. Practice is when you brush your teeth in the morning. Praxis. Praxis é diferente. Praxis is different. Praxis é uma ação refletida, Praxis is an action that you think upon. criativa, It is creative, libertadora, liberating, transformadora, transforming, que dá origem ao milagre, and from which que dá originates a origem ao miracle, novo, and that from which que originates dá people. origem ao inusitado, And the unprecedented comes from que practice. faz com que aconteça aquilo que nunca aconteceu, And it makes things that have never happened before porque occur. ninguém ousou antes fazer aquilo que Because- você decidiu fazer. Because no one had ever attempted to do what you attempted to do. Praxis é Rosa Parks dizendo que não vai ceder o seu lugar para um homem branco. Praxis is Rosa Parks not ceding her seat for a white man. Isso é praxis. That's praxis. Ninguém ousou fazer isso antes, Nobody attempted to do that before. mas ela fez. But she did. Isso foi o que Jesus nos ensinou a fazer. And that's what Jesus taught us to do. A praxis, Praxis. trazer o novo, To bring the new. realizar milagres. To do miracles. O grande milagre é a presença do reino de Deus. The great miracle is the presence of the kingdom of César God. é um homem da prática. Caesar is a man of practice. Roma é um reino da prática. Rome is an empire of practice. Roma é a mesma coisa que o Egito. Rome is the same as Egypt. Roma é a mesma coisa que a Babilônia. Rome is Babylonia. O reino de Deus é a grande novidade. The kingdom of God is the great new thing. Jesus é o homem da praxis. Jesus is a man of praxis. Jesus está trazendo aquilo que é novo, completamente inusitado. Jesus is bringing what is new, what is unprecedented. Quando Jesus está denunciando Roma, And when Jesus is denouncing Rome, ele traz um conceito que é muito próprio, peculiar, particular da teologia latino-americana. he brings the concept that is peculiar and particular to Latin American theology. Nessa profecia e nessa denúncia de Jesus, In this prophecy and his saying of Jesus, a igreja da América Latina percebeu um conceito de pecado estrutural. the Latin American church realized a concept of structural sin. O pecado não está apenas no coração do homem. Sin is not merely in the human heart. O pecado está nas estruturas sociais, políticas e econômicas Sin is within social and structural and societal structures que promovem sofrimento e morte, that promote death and suffering, que faz com que a multidão dos miseráveis that makes the multitude of miserable people clame por justiça, claim and shout for justice, clame por misericórdia, shout for mercy, clame por paz. and to shout for peace. Jesus traz o reino de Deus. Jesus brings the kingdom of God. Nós precisamos prestar mais atenção no pecado estrutural. And we need to pay more attention to structural sin. Precisamos prestar mais atenção no pecado estrutural que existe no mundo hoje.
And we need to realize and pay more attention to the structural sin that exists in the world today. Porque os impérios contemporâneos são semelhantes à Babilônia e a Roma. Because the contemporary empires we have today are similar to Babylonia and Egypt and Rome. E os grandes poderosos do mundo de hoje são semelhantes a César. And the great powerful leaders of today are similar to Caesar. Porque os impérios contemporâneos hoje constroem sua riqueza às custas de exploração, opressão, escravidão. Because the contemporary empires of today built that power on the oppression and abuse of miserable people. O presidente do meu país, Michel Temer, é um César. The president of my country, Michel Temer, is a Caesar. Putin é um César. Putin is a Caesar. Erdogan é um César. Erdogan is a Caesar. Bashar al-Assad é um César. Bashar al-Assad is a Caesar. Donald Trump é um César. Donald Trump is a Caesar. A luz do mundo não é a nação americana. The light of the world is not the American people. A nação americana é Roma, The American people are Rome. é Babilônia. It's Babylonia. O reino de Deus precisa irromper de dentro da cultura The americana. kingdom of God needs to break from the American culture. E a igreja de Jesus precisa brilhar na cultura And the americana. church of God needs to shine within that culture. Precisamos confrontar essa We estrutura, need to confront these structures, essa cultura de consumo, this culture of consumption, porque o consumo dos americanos custa caro para o mundo inteiro. because American consumerism is a high cost for the whole world. Precisamos confrontar essa cultura de xenofobia, We essa need- cultura de escravidão, We need to confront this culture of xenophobia and racism de escravidão, and of slavery. mas precisamos também confrontar a nossa cultura religiosa. But we must also confront this culture of religion. No Brasil, nós também consumimos a música produzida na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos. In Brazil, we also consume that music produced in England and Australia and the United States. E o que me impressiona nessa cultura religiosa And what amazes me in this religious culture, é que todas as músicas e canções são na primeira pessoa do singular. and is that all of these songs are in the first person singular. E que todas as canções, And that all of as canções exaltam a all of Deus, these songs exalt God, mas exaltam a Deus pelo que Ele é capaz de fazer por mim. but they exalt God in the sense of what He does for me. Todas essas canções falam de Deus, All of these songs speak of God, mas um Deus que está a meu serviço. but a God that is at my service. E isso é cantado domingo após domingo. And this is sung Sunday to Sunday to Sunday. E gera uma cultura And it generates a culture, egocêntrica, an egocentric culture, uma cultura egoísta, an egotistical uma culture, cultura religiosa egoísta. and a religious, egotistical Como se o culture. evangelho tivesse apenas que ver entre mim e Deus. As if the gospel was only between me and God, E não existe nós. and there is no us. Precisamos confrontar essa cultura We must confront this culture que está tão preocupada em potencializar o humano, that is so concerned in improving the human, mas não está preocupada em curar o mundo. but it's not worried to heal the world. Você pode ser misericordioso, compassivo e bondoso You can be compassionate and good e continuar servindo a César. and keep serving Caesar. Porque você está no mundo da prática. Because you're in the world of practice. Você está tão imerso na sua cultura que você não percebe que a sua cultura é um império diabólico. You are so embedded within your culture that you don't realize that it's a diabolical culture. Mas porque você ajuda o seu próximo, But because you help your neighbor, porque você tem gestos de compaixão e misericórdia, because you make gestures of mercy and compassion, você acha que isso está correto e é suficiente. you think that that's correct and enough.
Mas você não quebrou o sistema. but you haven't broken the system. Você não confrontou Roma. You haven't confronted Rome, E Roma continua multiplicando miseráveis. and Rome continues to multiply and multiply the miserable. E você acha que você tem virtude porque você ajuda o seu próximo. And you think that you're virtuous because you help your neighbor. As nossas igrejas Our churches estão cheias de pessoas egocêntricas e egoístas. are filled with egotistical and egocentric people. Nós não é coletivo de eu. Us is not a collective version of I. É possível que estejamos juntos. É It's possível que possible. estejamos todos juntos. It's possible that we're all together, E cada um and each one of us isolado em si mesmo, is isolated within him or herself, levantando as suas mãos para Deus raising up their hands to God, e não prestando atenção em quem está ao seu lado. and not paying attention on who's by your side. E muito menos prestando atenção na multidão de And miseráveis. even less in the multitude of individuals that are miserable. O reino de Deus é a nossa utopia. The kingdom of God is our utopia. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é o reino onde não existe racismo, The Apostle Paul says that the kingdom of God is a place where there is no racism, porque não existe judeu nem gentio. there is neither Jew nor Gentile. O reino de Deus é um reino onde não existe nem machismo nem feminismo, The kingdom of God is a place where there is no sexism or feminism, porque não existe nem homem nem mulher. because there's neither female or male. Existem seres humanos criados à imagem e semelhança de There Deus. are humans made in the image of God. O reino de Deus é um reino onde não existe classismo, The kingdom of God is a place where there is no classicism, porque não existe nem pobre, nem escravo, nem livre, because there is not the poor or the enslaved or the rich, porque o Cristo que nos redimiu é tudo em todos. because the Christ that redeemed us is in everything and everyone. E a comunhão de Cristo, a igreja de Cristo, que é a luz do mundo, And the communion of Jesus, the church of God that is the light of the world, não é um coletivo de eu. is not a collective I. É a comunidade de todos aqueles que morreram para si mesmos It's a community of people who have died to themselves e passaram a viver para Jesus. and have started to live for Jesus. E a maneira de viver para Jesus And the way to live for Jesus é amando o próximo, is to love the neighbor. é amando o outro. It's to love the other. Essa é a nossa utopia. And that's our utopia. Eu não sei quando chegaremos a isso, I don't know when we'll get there, porque nem mesmo as nossas igrejas conseguem viver a utopia do reino de Deus, quanto mais o reino de Deus dando seu sinal no mundo. because not even our churches can live the utopia of the kingdom of God. So much less will the kingdom of God be seen throughout the world. Mas eu termino citando um pensador uruguaio, But I'd like to conclude citing an Uruguayan thinker, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Ele disse que a utopia He says that the utopia está sempre adiante de nós. is always beyond us. E cada passo que damos em direção à utopia, ela dá um passo adiante. And every step we take towards that utopia, it takes a step back away from us. E cada vez que tentamos nos aproximar, ela se distancia mais. And every time we try to approach it, it distances itself E further. damos mais um passo e ela dá mais um passo. And so we give another step, and so it E steps damos mais um well. passo e ela dá mais um And passo. so we step forward, and it steps back again. Então nós nos perguntamos, para que serve a utopia? And so we ask ourselves, what's the point of this utopia? Para isso mesmo, para nos fazer caminhar. And that's the whole point. It makes us walk. Que Deus nos encontre a caminho. May God find us on our way. Que Deus nos encontre na marcha para o reino de Deus. May God find us on a march towards the kingdom of God. Que o reino de Deus dê os seus sinais a partir da igreja na América do Norte. And that God may sign his trumpets from the kingdom of God within the churches of Latin America. Que o reino de Deus dê os seus sinais na sociedade, na cultura norte-americana. And that God may signal his kingdom through the Latin American as well as the American E que o culture. reino de Deus seja a glória de Deus esparramada pelo mundo como as águas cobrem o mar. And that the kingdom of God may spread through the earths as the waters are all throughout the sea. Thank you. May God bless you.